Olá, como estão vocês? Gente, eu estou muito feliz por mais uma quarta-feira estar presente e saber que vocês estão aqui comigo. Esse apoio não tem preço. Então, a cada dia eu, Jorge Guedes, psicanalista, neuropsicólogo, psicólogo forense, pós-graduado em neuropsicologia, doutor honoris causa em neuropsicologia, preciso e vou fazer um trabalho mais profundo, mais robusto e que realmente traga consistência para além do que vocês estão esperando. Este é o meu desejo. Então, todos bem-vindos e hoje a nossa live vai abordar um tema envolvente e ao mesmo tempo, vamos dizer, complexo. Bom, a temática é a ignorância é a raiz do preconceito. Quantas vezes vocês, no decorrer da jornada, da vida de vocês, já ouviram alguém dizer: Nossa, mas você é tão ignorante? E a pessoa que ouviu até leva na brincadeira ou simplesmente diz alguma coisa para contestar, porque não aceita, mas até aí está tudo bem, porque na verdade é uma forma que alguém utilizou para expressar um comportamento, uma atitude, uma palavra, uma ação, né? Mas o que vamos abordar aqui é sobre a ignorância que infelizmente gera preconceitos, gera submissões, gera revoltas, insatisfações, medos, aprisionamentos. Porque o grande problema da ignorância é justamente não entendê-la. Tanto é que tem um ditado, não sei se é bem um ditado, mas já ouvi muitas vezes dizerem: Deus distribuiu estrategicamente os tolos para que nós, que estamos em plena evolução, possamos encontrá-los pelo menos uma vez ao dia, para que, com esse encontro, possamos nos fortalecer e compreender melhor a motivação que leva esses tolos a sentirem ou pensarem que são superiores. Bem, na verdade, nós não somos superiores. Nós somos apenas seres que estamos aqui em plena evolução. Muitos discordam, porém, é uma realidade. O planeta Terra, vamos dizer que ele tem duas finalidades. A primeira é ser uma colônia terapêutica. E a segunda, ao mesmo tempo, ser uma colônia de aprendizado. Uma colônia onde nós estamos aqui para aprender. Então, nos tratamos e como é que se diz? Nos tratamos e aprendemos, ou seja, terapêutica e pedagógica. Gente, a ignorância e o preconceito são elementos que alteram, infelizmente, a estética da dignidade da humanidade. Muitos não veem dessa maneira. Acreditam que ser ignorante é aquela pessoa que por uma infelicidade, vamos dizer assim, que por infelicidade não teve recursos, ou os pais não tiveram, e ele próprio não conseguiu produzir os recursos suficientes para frequentar uma escola, uma universidade e adquirir, conquistar uma formação. Então, muitas pessoas acreditam que isto é ignorância.
Não, isto não é ignorância. Isto é, infelizmente, o que podemos dizer, uma pessoa semi-analfabeta. Ela conhece o básico, ela não é digamos, um acadêmico. Então, o conhecimento dessa pessoa é básico. Ela não tem como conversar temas, ou seja, abordar ou dar continuidade a temas profundos, como muitos gostam de enfeitar o pavão para se mostrar. Não ouviram não, né? Que bom. Então, o que acontece? Ser ignorante é aquela pessoa que acredita que é no grito que ele consegue controlar os outros que estão, infelizmente, sob o controle, o comando, a liderança dele. Então, muita gente pensa que ser líder é simplesmente mandar. Eu, particularmente, já ouvi milhões de pessoas dizerem: se tem uma coisa que eu gosto, é de mandar. Bem, mandar é fácil, porque se eu estou num posto de comando e se eu determino que alguém tem que fazer alguma coisa e essa pessoa não faz, eu tenho o poder e simplesmente destituí-la daquele cargo que está abaixo do meu. Então, forçosamente, essa pessoa vai ter que ouvir o que eu estou dizendo. Porém, tem um detalhe. Isso não é liderança. Isso, muitas vezes, é coação. Ou você faz, ou então você vai ter consequências. Perfeito? Sabemos perfeitamente que em determinados setores, ambientes, instituições, precisamos, sim, de comandos, de controle, de orientação. Porém, existem pessoas ignorantes que acreditam que ser chefe é maravilhoso e que sentem grande prazer em humilhar. Eu lembro que alguns anos atrás eu tinha uma amiga, tenho, porque ela está bem, graças a Deus, cada vez mais feliz, mais alegre, mais realizada. E eu lembro que essa amiga, ela trabalhava num ambiente muito contaminado. Mas não era contaminado porque os outros colegas fossem tóxicos, contaminassem. Não. Infelizmente, era um único indivíduo que se dava o direito, porque alguém de boca disse: você toma conta de 30, 40 pessoas. Porém, quem determinou, quem deu essa autoridade, não fez uma única avaliação para ver se aquele indivíduo tinha ou não capacidade para liderar um grupo que forçosamente teria que produzir para manter aquela empresa funcionando. Porque era justamente desses 30 e poucos funcionários que dependia o salário um do outro, inclusive deste master, mas ele não queria, ele não enxergava, ele não entendia isso. Para ele, o que importava era simplesmente ofender, magoar, humilhar, pisar, como dizem, porque ele era o chefe. Então, ele tinha uma necessidade de deixar claro que ele era elite. Entretanto, não tinha instrução nenhuma. Eu creio que se ele tinha 4º ano do básico, era muito, porque mal sabia escrever.
Tanto é que quando ele precisava de alguma coisa, ele recorria justamente aos outros para interpretar alguns e-mails, porque nem e-mails ele sabia escrever. Bem, eu sei que durante anos essa situação foi se alastrando, ganhando peso, foi se tornando pesada realmente. E chegou um momento em que ela ganhou coragem e analisou. Espera, eu estou lidando com uma pessoa ignorante. Uma pessoa que, além de não ter a mínima noção do que é ser um líder, ele não entende que trabalhar em equipe é que fortalece e que dá mais solidez em tudo o que se faz. Ou seja, conseguimos fazer com que o nosso trabalho se desenvolva. Eu esqueci desse detalhe aqui, minha gente, só um segundinho. Agora vamos aqui, onde é que eu estou? Estou aqui em direto. Olá, como estão? Pois é, tem delay, né? Então, o que aconteceu? Quando ela conseguiu sair, então ela percebeu o quanto ela tinha perdido naqueles anos que ela dedicou àquela empresa onde tanto o gerente como os proprietários não tinham a menor visão. Então, isto aqui é ignorância. A mesma coisa, vamos partir agora para um pouco mais complexo, mais profundo. É a ignorância onde entra o racismo, a intolerância religiosa, onde entra a discriminação. Eu sou formado, eu tenho 2, 3 formações, tenho doutorado, tenho PhD, eu sou pós-graduado. Então, eu não faço isto, porque está muito aquém das minhas qualificações. Então, olham as pessoas que estão, digamos, num nível acadêmico, escolar, um pouco mais abaixo, como se fossem criaturas, monstros, que devem ser mantidos distantes. E isso acontece, e muito, em todos os ambientes. Eu recordo, desculpem, é que hoje foi um dia da manhã até agora conversando. Falo muito, aliás, falo com muita gente, converso com muita gente durante o dia, mas não falo muito, falo o essencial. Eu lembro que uma vez, lá em Lisboa, eu estava um grupo de uma empresa de funcionários, de uma empresa de marketing. Continuamos? Não. Sim, continuamos. E eu lembro que, nessa época, os recursos humanos entrou em contato comigo, ou seja, pessoas dos recursos humanos da empresa entrou em contato comigo e perguntou se podia enviar algumas fichas, ou seja, alguns currículos, para que eu fizesse uma pequena avaliação e desse um norte, porque eles estavam em dúvida em relação a 2 candidatos. Muito bem, eles enviaram sim esses currículos, e quando eu comecei a ler os currículos, eu dei uma resposta, foi a questão de 30 minutos, foi só ver os currículos, eu disse, olha, infelizmente, nenhum dos 2 tem qualificações para ocupar esse cargo. Eu recordo que o diretor-presidente dessa empresa, pegou o telefone e disse, Jorge, eu mandei 2 currículos. Não é possível que em 2 você não consiga
ver qual deles tem a melhor capacidade. Olha, nenhum dos dois. Observe o que eles colocaram na redação. Um colocou de uma maneira bem explícita: eu quero e preciso ter controle sobre tudo e todos. Já sabemos que esse aqui, se eu assumir esse cargo, ele vai desfazer a empresa, ele vai separar todas essas equipes. Bem, o segundo, ele simplesmente não disse nada, ele não expôs absolutamente nada. Então, são duas pessoas, um omisso e o outro um tirano. Vocês querem botar, o risco é de vocês, o problema é de vocês, assumam. Bem, eles acreditaram que aquele que disse que gostava de mandar e precisava mandar, tinha garra, que aquele ia fazer, seria a catapulta, que faria com que a empresa desse um salto gigantesco. Passou o primeiro mês, já começaram as divergências. Pessoas que trabalhavam unidas começaram a entrar em atritos, confrontos. E eu comecei a receber queixas. Então, era praticamente que de 2 em 2 dias eu recebia um e-mail. Hoje aconteceu comigo isto, isto e isto. Detalhavam. E sempre colocando este indivíduo foi o que deu início a este processo. O que eu faço? Vou à direção ou simplesmente deixo passar? E assim foi. Então, as queixas foram tantas que eu, como consultor da empresa, juntei, fiz um arquivo, ou seja, preparei tudo e enviei. A direção ignorou. Passou mais um mês. O próprio diretor da empresa, que eram 2 sócios, um dos diretores, chamou esse indivíduo e disse: amigo, eu vou viajar, eu vou para Pequim e vou passar 30 dias em Pequim. E vou precisar que você tome conta da empresa. Você vai ter que abrir, você vai ter que fechar. E a empresa, como sempre, tem que trabalhar 12 horas. A primeira coisa que ele disse foi: não, eu sou formado, eu não tenho que andar com chave na mão. Quem tem que andar com chave na mão é o servente, é quem limpa. Eu não. Eu fui para uma faculdade, olhe para mim. Ainda jogou na cara do diretor, ou seja, do gerente, do diretor-gerente, lá, o presidente. Você não tem a qualificação que eu tenho. Então, quando você conversar comigo, converse comigo de maneira respeitosa. Pelo que eu soube, ninguém tinha faltado ao respeito, apenas comunicaram que haveria uma viagem a negócios dessa empresa lá para Pequim, e então descobriram que esse indivíduo realmente ele não tinha capacidade nenhuma, ele era apenas um ego inflamado. E para ego inflamado, infelizmente, não existe anti-inflamatório, não existe nenhum antibiótico, a não ser distanciamento. E o pior, que ele tinha uma capacidade muito grande de discriminar. Quem era servente, que estava ali para servir, digamos, o café, limpar as mesas, varrer o chão, não podia de maneira alguma aparecer. Os outros colegas, quando ele estava conversando com alguém que ele julgava que estava no mesmo top, não podiam de maneira alguma interferir. Então, este ignorante é um forte candidato, sem dúvidas deve ter quebrado a cabeça em milhares ou centenas de empresas
deve ter entrado tudo precoce, aquelas tentativas de, digamos, de bom resultado precoce. Entrou, saiu, porque, na verdade, existe um engano. A ignorância, gente, ela nos engana, ela arrasa com nossos sonhos, ela arrasa com nossos ideais, e o preconceito nos degenera eticamente. Então, eu lembro que alguns anos atrás, isso já tem, sei lá, mais de meio século. Com isso eu não estou revelando a minha idade de jeito nenhum. Eu continuo com meus 30 anos e não largo os meus 30 anos de jeito nenhum. Eu até achei interessante, estava até comentando hoje de tarde, de uma entrevista que fizeram com uma senhora de 94 ou 95 anos. E essa senhora, ela escreveu um poema, então alguém foi lá fazer uma entrevista, porque o poema foi para jurados, e os jurados acharam fantástico a maneira como ela se expressou no poema, os sentimentos que ela conseguiu botar para fora. Então, uma das pesquisadoras, ou seja, das entrevistadoras, perguntou: Dona Fulana, qual é a sua idade? E ela foi e disse: 25. E a entrevistadora foi e disse: Poxa, que negócio é esse? A senhora com 25? E ela parou, olhou e disse: a idade é minha. O corpo é meu. Eu me vejo como eu quero me ver. Eu me vejo com 25. Se você é mais velha do que eu, é problema seu. Então, na verdade, muitas vezes o preconceito, neste caso, houve sim um preconceito da parte da entrevistadora, que foi infeliz quando simplesmente não achou graça, ela simplesmente desenvolveu uma crítica. E essa senhora, com 90 e poucos anos, se sentiu humilhada, porque não quer dizer que eu tenha, digamos, 80, 90 anos, que eu seja obrigado a sentir o peso dessa idade. É o peso de uma idade física. Mental é outra. Então, muita gente ignorante, eles acreditam que eles conseguem manipular. Então, meus amigos, ser ignorante é aquela pessoa rude, é aquela pessoa que muitas vezes faz com prazer o tormento, ou seja, como dizem, cria um tormento na vida de um ou mais indivíduos, somente para satisfação pessoal. Entendam, eu não estou falando do narcisista. Eu estou falando daquele indivíduo que é ignorante e que acredita. Eu até anotei aqui, porque a gente esquece, não é isso? Vamos supor, o que é ser ignorante? É não ter instrução acadêmica, uma instrução escolar para passar na cara dos preconceituosos? Bem, tem muita gente preconceituosa. Comigo aconteceu há poucos dias. Porque todos que me conhecem, são milhares de pessoas que me conhecem pessoalmente e outros através das redes sociais. E eu sempre me apresento como Jorge Guedes, psicanalista. E antes eu me apresentava como Jorge Guedes, neuropsicanalista. Bem, eu tenho consciência que ainda não tem nas, como é que se chama, profissões regulamentado a neuropsicanálise, por enquanto. Então, um indivíduo lá, um médico, um psicólogo, simplesmente resolveu. Numa distância de 5, 6 mil quilômetros, eu fui ver onde ele estava localizado e bem longe. Simplesmente
deu um tiro. Eu não entendo esse sujeito nesses termos. Eu printei, tenho aí guardado, e eu gosto de guardar isso. Não é para me maltratar, é apenas para entender melhor a capacidade que muita gente tem de ser ignorante e não perceber o quanto são ridículos, acreditando que são superiores, porque subestimam as pessoas. Então ele passou uma mensagem: eu não entendo. Você, um psicanalista, não tem formação científica nenhuma. Como é que você pode falar nesse tema, abordar esse tema? Bem, gente, se eu estou abordando o tema, é óbvio que eu não vou pagar mico. Se alguém vier, digamos, fazer uma pergunta, eu tenho que ter um conhecimento para poder dar uma resposta sensata, suprir a necessidade de conhecimento, de informação daquela pessoa que está me perguntando sobre o tema que eu estou abordando. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente me esculachou. Disse que eu, na condição de psicanalista, tinha que ser apenas humilde e ser psicanalista. Ele não perguntou se eu tinha mais alguma outra formação. Ele não perguntou qual era o meu currículo. Ele foi apenas atirando. Então, este preconceito, ele é fatal, ele é letal. Porque muitas pessoas pagam mico por prazer. E depois, quando percebem que cometeram o erro, ainda saem na maior cara de pau. Eu pensei. Então, o mundo está lotado, abarrotado de indivíduos que vivem do achismo. Subestimam tudo e todos. Esse é o preconceito. Então, quando eu digo que a ignorância é a raiz que faz com que o preconceito se desenvolva, é a mesma coisa quando se trata do fanatismo. Você pode acreditar em Deus, mas o meu Deus é superior ao teu. O meu Deus me deixa superior a você. A mesma coisa, o racismo. Você é de tal cor. Você, infelizmente, não pode ter acesso a tudo que eu tenho, porque eu sou de uma raça pura. Gente, que raça pura é essa? Que ignorante! Que estúpido! É por isso que dizem, né? Nós temos que nos encontrar, infelizmente, vou botar felizmente com este tipo de indivíduos, que é para entender o que realmente nós somos no contexto humano. O que estamos desenvolvendo como pessoas. A dignidade, a ética, não está porque eu sou um acadêmico, porque eu tenho uma capacidade que outros não têm. Conhecimento é tudo muito limitado. Se cientistas acreditam que por estudarem uma determinada área, vamos até dizer a medicina, a física quântica, a astrofísica, não importa o que seja, se julgam superiores, eles só estão demonstrando o quanto são fracos, vulneráveis e ignorantes. Porque se eu, como na condição de cientista, eu preciso, não vou dizer que acreditar em tudo, mas eu tenho que ter uma mente aberta para entender que tudo está entrelaçado. Nada funciona isoladamente.
Sabemos perfeitamente bem que o universo é matemática. Tudo no universo é tão preciso que até a nossa vida tem o segundo para começar e o segundo para terminar. Finito, acabou. Mas existe aquela guerra, aquela necessidade de estar sempre querendo provar superioridade. E essa superioridade, infelizmente, ela é nociva. Porque todo indivíduo que se julga superior, me perdoem, eu sei que nas redes sociais precisamos ter muita cautela com o que falamos, porque muitos podem se sentir humilhados, ofendidos. E sabe qual é o motivo? Porque muitos líderes que poderiam se apresentar e começar a colocar a verdade, trazer a verdade à tona, têm medo. Têm medo porque eles acreditam que a partir do momento que eles começarem a esclarecer pessoas ignorantes e preconceituosas, que eles vão perder essa, vamos até dizer, benesse, essa oportunidade de manipular. Então, observem que muitas vezes pessoas sem a menor instrução, sem a menor consciência, só porque alguém diz que ele vai assumir um cargo, ele já se sente superior. Tem esta que diz: quer conhecer o homem? Você quer conhecer o homem? Dá poder a ele. Você vai conhecê-lo. Mas, infelizmente, você vai conhecê-lo na pior versão. Porque é justamente isso o que acontece quando autoridades ou autoridades, é confuso isso, né? Porque muita gente confunde autoridade com autoridade. Entenda, não estou querendo de maneira alguma ofender, eu só quero esclarecer. Autoridade é aquele indivíduo que tem um conhecimento profundo numa determinada área, mas associado à humanidade. Ou seja, ele é um indivíduo humano. Ele é um indivíduo sensível. Ele é um indivíduo que se preocupa com todos que estão em torno dele. Ele sabe conduzir um grupo. Esse é um líder. Ele não vai forçar você a fazer o que ele não faria ou o que ele não quer fazer. Vai haver uma reunião, vai haver uma discussão e vai ser colocado em pratos limpos as necessidades e alguém vai ter que fazer. Ele, na condição de líder, vai ser o primeiro a dizer: olha, eu vou começar a fazer. E sem dúvida que os outros vão segui-lo. Então, gente, quando falamos em ignorância, estamos falando de um tema muito abrangente. Porque a ignorância ela está estabelecida em todas as áreas. Se é na fé, pode ter certeza. Quantos procuram expor, mostrar aquela fé que muitas vezes vemos nitidamente que aquela fé é apenas um meio para enganar outros e alcançar algum objetivo. A ignorância racial, ou seja, o racismo, tem ignorância maior? Gente, todos nós somos da mesma matéria, saímos do mesmo buraco. E quando morrermos, vamos para o mesmo tipo de buraco.
Então, quanta gente que eu já tive o desprazer, e não escondo, de simplesmente olhar na cara e dizer: caramba, você tem certeza que você existe? E a pessoa estupidamente dizer: sim, eu existo, e sou isto, sou aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e vai empilhando aquele monte. Não sei se são títulos ou são rótulos. Porque, na verdade, título é uma coisa, rótulos é outra, não é isso? A mesma coisa quando confundem ignorância com humildade. Quanta gente confunde humildade? Humildade não é aquela pessoa que aceita tudo o que se apresenta. Humildade é ter consciência que somos perecíveis, que estamos aqui para desenvolver propósitos múltiplos e que cada propósito nos encaminha para um grau X de evolução e que isso não cessa, é contínuo. Então, quantas vezes eu já ouvi de pessoas dizer: ah, nem fale com essa pessoa, é porque é uma ignorante total. E eu, mas por que ignorante total? Afinal de contas, é um ser humano, deve ter suas experiências, suas vivências, e geralmente são com essas pessoas que são confundidas que nós podemos aprender mais, porque eles têm uma experiência genuína. Enquanto que o arrogante e o preconceituoso, vamos dizer assim, o ignorante, ele tem uma vivência forçada, forjada, fabricada. Eu conheço tantas famílias que amam o engano, a mentira. Eu tenho um amigo que ele sempre usa uma palavra, o engodo. E é verdade. Tem tanta gente que não sabe nada, não sabe o que está falando, mas ele sabe tudo. Ele entende tudo e é mal educado. Todo ignorante é mal educado, já perceberam isso? E todo preconceituoso, ele é maldoso. Ele tem uma maldade, ele tem uma necessidade de ser mal, enquanto que o ignorante, ele simplesmente adora mostrar que ele entende tudo, ele é muito mal educado. Se tem um grupo e estão conversando sobre um determinado tema, ele pode não entender, mas ele vai dar uma opinião, e é a opinião mais furada, ridícula, que poderia existir. Os que entendem e estavam discutindo aquele tema com entusiasmo, um olha para o outro e vão saindo. Então, o ignorante paga mico, adora pagar mico, faz questão de pagar mico. O preconceituoso, ele é maldoso, porque quando ele não tem ninguém por perto que ele julgue que está no mesmo top, ele vem justamente à procura do ignorante. Eu lembro que há muitos anos eu fui convidado para ir no cinema por um amigo que, no meu ver, era meu melhor amigo. Nós temos isso, né? De meu melhor amigo, minha melhor amiga, e nos enganamos, outros simplesmente dão sorte, têm amigos e são os melhores amigos, são mais irmãos do que muitos irmãos. Isso depende do merecimento de cada um, não é isso? Porque amigos escolhemos, família não, já é programado. Então, o que aconteceu? Eu lembro que esse amigo, ele chegou para mim e disse: Jorge, vai passar um filme.
no cinema, tal, Quando os Peixes Saem Fora d'Água. O título do filme era esse. Esse amigo estudava comigo, estava sempre comigo, sentava do meu lado, e no colégio sempre estava comigo. Porém, quando menos esperava, nos fins de semana, ou era num sábado, num domingo, ele aparecia. Lógico, eu ficava feliz, porque eu era um paupérrimo, eu era pobre, eu não tinha nem dinheiro para pagar o ingresso para assistir esse filme, Quando os Peixes Saem Fora d'Água. Os Beatles tinham acabado de lançar o My Lord, Sweet Lord, uma coisa assim, e a música principal era justamente isso, Oh My Lord. Então, eu disse, vou. Saí correndo atrás da minha avó e disse, vó, eu preciso ir no cinema. E ela me olhou e disse, com que dinheiro? Ele disse, você me empresta, se eu não tenho. E começou aquela guerra, você me empresta, não empresta, empresta. E ele simplesmente chegou no dia e disse, tudo bem, sua avó não tem dinheiro, eu tenho, eu pago o seu ingresso. Muito bem, lá vou eu, nesse dia, assisti esse filme, que era pela tarde, era um dia de semana. E quando eu chego, ele estava conversando com um grupo de outras pessoas, algumas eu conhecia, sabia que eram filhos de empresários, filhos de donos de farmácia, filhos de supermercados, filhos de não sei que lá, de lojas, e eu, nada. Então, quando eu cheguei tão feliz, porque ele disse que ia pagar o cinema para mim, ou seja, o ingresso, que quando eu cheguei, disse, fulano, ele só olhou para mim e deu as costas, fingiu por completo que eu não estava ali, e eu, no mesmo instante, caí na real. Ei, lá se foi a minha ilusão de melhor amigo. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente puxou o grupinho para mais uns 3 metros de distância de mim e eu fiquei ali, completamente atordoado. Não porque não ia entrar no cinema, porque eu entrei, mas porque eu tinha a ilusão de que aquele preconceituoso, ele era uma pessoa humana, que era uma pessoa saudável, que ele tinha ideais como um ser humano. Aí o que aconteceu? Foi todo mundo entrando no cinema e ele passou por trás e entrou por uma outra porta que abriram, mas não passou perto de mim, porque ele estava com uns novos amigos. Passados uns dias, só um minuto. Olá, Lima Mahama. Olá, Lima Mahama. Muito obrigado, realmente. Nós precisamos esclarecer tanta coisa, né, Lima? E se não esclarecermos o que acontece, muitas vezes podemos passar anos e anos da nossa vida permitindo que os ignorantes nos subestimem, que os preconceituosos nos humilhem, também nos subestimem, porque é o que eles fazem. Eles têm essa necessidade, é um transtorno, só que é um transtorno no caráter, que é uma das pesquisas que eu tenho há muito tempo como objetivo de desenvolver uma pesquisa profunda. Eu já apresentei propostas para várias faculdades, grupos de cientistas que pesquisam a área mental, mas todos eles não me deram também a mínima, que é justamente caráter. Não existe um transtorno maior que o transtorno do caráter. Eu já vi muita gente fingir
viver transtornos, ser bipolar, ser esquizofrênico. Bom, apesar que esquizofrenia é um conjunto de transtornos, mas, vamos dizer, paranoico, seja lá o que for, qual é o transtorno, o obsessivo compulsivo, apenas para poder tirar vantagem de alguma situação. Já já vou terminar esta questão do cinema e vou até comentar sobre isso, que também não deixa de ser uma outra grande ignorância e preconceito ao mesmo tempo. Mas, quando eles entraram, eu fiquei completamente sozinho na porta. Mas eu não tinha reparado, porque eu, como falei, estava atordoado, que um dos senhores que estava ali coletando os bilhetes, os ingressos, tinha assistido tudo aquilo. E ele, quando todos entraram, começaram a fechar as portas do cinema, e ele veio e disse: venha, vá assistir o filme. Gente, eu fui assistir o filme. Eu assisti o filme. Mas, sinceramente, lembro do filme, até hoje, esse filme marcou as músicas, não lembro dos atores, porque já tem tantos anos, né? Mas o filme, o contexto, o enredo, tudo, eu lembro. Que era um grupo de jovens, querendo emancipação, lutando pela liberdade, clamando por direitos, e aquilo realmente me motivou. Quando ele saiu, ou seja, que acabou o filme, eu fui logo o primeiro a sair. Sinceramente, fui o primeiro a sair. Saí, fui para casa. Era um dia de semana. Eu sei que tinha, na sequência, uns dias que não teria aula. Não lembro por que motivos. Mas o que aconteceu? Passado uns 2, 3 dias, era um sábado, um domingo, quando menos espera, olha lá quem chega. Justamente o meu ex-melhor amigo, que tinha acabado de me humilhar porque estava com um grupo seleto no top dele, me convidando para ir na casa dele para jogarmos ping-pong, ping-pong. Dizem que o pior de tudo é quando a gente não tem vergonha na cara, né? Bem, eu, graças a Deus, sempre tive uma coisa comigo: vergonha na cara. É claro que eu não aceitei o convite. Também não disse o porquê. E ele, tão cretino, tão hipócrita, porque o ignorante e o preconceituoso, eles são hipócritas. A hipocrisia é o adorno que eles utilizam. E acreditam que esse adorno é invisível, que ninguém enxerga. Mas é tão visível que até de olhos fechados eles ferem, ofuscam. Então eu disse: não vou poder, vou precisar ajudar meu pai. Eu não tinha nada para fazer. Eu acho que estava até de férias, começando as férias, não estou lembrado. E eu sei que ele se sentiu muito ofendido, porque eu não quis ir para a casa dele. Ele se deu o trabalho de sair da casa dele, que era o quê? 1 quilômetro, vamos dizer assim, até a minha casa, me buscar para jogarmos ping-pong. Já tínhamos jogado ping-pong. Já tínhamos jogado a bolinha do ping-pong para fora da mesa e a amizade cair na real. Então, continuei tratando como sempre tratei, só não entrei mais naquela ilusão de entrar de cabeça acreditando que um ignorante, preconceituoso, ele pode oferecer uma amizade genuína. Eu defendo e entendo e conheço pessoas que têm amizades limpas, puras, e são felizes. Quantas pessoas eu ouço dizer: meus amigos são meus irmãos. Quando eu estou em algum conflito, precisando de alguma coisa, são os meus amigos que eu recorro.
Eu não recorro à minha família, eu recorro aos meus amigos. Porque muitas vezes a família pode ajudar, mas é tudo tão condicionado, né? Se alguém lhe dá alguma coisa da família, depois vai ficar passando na sua cara por uma eternidade que lhe ajudou. E que você vai dever esse favor para o resto da eternidade. Olha só que sina. Ser escravo porque precisou de um favor e depois ter que estar lá rezando no pé do caboclo. Por quê? Porque alguém acha que por ter ajudado, então isso é ignorância. Não sabe que se alguém ajuda alguém, mais tarde, lá na frente, esse que ajudou, de alguma forma vai precisar e vai ser ajudado. Porque tudo que nós vivemos aqui não é à toa. É por isso que muita gente vive se lamentando, como sofro. Mas observem que muitos sofrem por ignorância, por preconceito, porque eles fazem escolhas que julgam que vão ser escolhas que vão trazer benefícios, quando na verdade essas escolhas degeneram qualquer tipo de relacionamento. Então, gente, muitas vezes, como eu vejo e na minha sala de trabalho, que é o consultório, aparecem muitas pessoas magoadas, feridas, muito revoltadas, porque aquelas pessoas que confiaram eram preconceituosos. E além de preconceituosos, eram ignorantes. Então, ignorante não é aquele que não sabe falar, que não sabe escrever, que não sabe ler. Ignorante é aquele que sabe muito bem que você nutre um sentimento por ele, seja de amizade ou seja lá o que for, e simplesmente acredita que tem o direito de te pisar. E que você tem que ser humilde o suficiente e aceitar o que ele está impondo, porque é a verdade dele. A sua não interessa. Então, assim acontece em todos os setores da nossa vida. Por que que existe esse processo gravíssimo racial, onde o racismo mata, religioso, que por religião famílias se desmembram, por religião matam, se destroem, se submetem a absurdos. Mas se são felizes, estão bem servidos. Então, não estamos falando de religião, estamos falando de ignorância e preconceito. Houve uma vez também uma situação, já estou me alastrando, né? Houve uma situação que foi bastante caricata, porque também aconteceu comigo. Eu comecei desde cedo a trabalhar. Então eu gostava de duas coisas. Eu gostava de trabalhar porque, trabalhando, eu me sentia organizado e descobri que, através do trabalho, eu podia adquirir as minhas coisas. E eu gostava de moto, gostava de bicicleta, eu gostava de roupa. Eu era um adolescente perfeito. E o que acontece? A cidade onde eu morava era uma cidade pequena. Então eu morava, estudava e tinha que trabalhar porque os meus pais, eles não acreditavam no estudo. Era a cultura que vinha... Só um minuto. Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Boa noite.
Andréia Santos, boa noite. Gente, muito obrigado pela presença, pela participação. Você não faz ideia como é importante, porque nós precisamos entender o que estamos vivendo. E muitas vezes esse tipo de bate-papo, de conversa, aparentemente informal, como disse uma vez uma senhora, esse tema é envolvente. Sim, ele é envolvente. Mas ele é complexo, sim, ele é complexo, mas precisa ser abordado. Quanta gente vive sob a pressão de pessoas arrogantes, preconceituosas, e se submetem a tudo porque acham que um dia vão cair nas graças desses indivíduos. Não, não se enganem. Não se enganem. Porque quem não tem essa personalidade, se forçar, não vai conseguir forçar por muito tempo. Então, ser genuíno é a melhor opção. Então, muito obrigado por esse positivo que amei. Eu acho lindo esse positivo. Então, se querem mandar, pode mandar à vontade. Gente, então, voltando a essa questão do trabalho. E nessa cidade, as opções de trabalho eram muito, mas muito escassas. Não tinha trabalho. E o pior de tudo, que todos os trabalhos que apareciam pediam experiência. Então, se você está começando a sua vida, está querendo pagar seus estudos, porque você tem ambição, entendam? A ambição é saudável, ganância que não é. Então, eu tinha muitas ambições. Eu queria ser escritor, eu queria ser psicólogo, eu queria ser mil coisas, queria viajar. E para tudo isso eu precisava ter condições econômicas. Mas meus pais acreditavam que estudar era coisa de preguiçoso, que era desculpa para não fazer nada. E estar no meio de um bocado de desocupado. Essa era a visão, não só dos meus pais, de muitos na época. E eu lembro que lá na cidade tinha uma empresa de tabaco, que fabricava tabaco e exportava, e tinha um frigorífico, que preparava conservas e também exportava. Depois tinha aquelas lojas de calçado, tinha aquelas lojas de roupas, lojas de tecido, que muita gente comprava e mandava fazer na época, deve ter ainda. E eu lembro que eu batia de porta em porta e tudo que eu ouvia era não, não, não. Mas tudo por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não tinha experiência nenhuma e ninguém tinha paciência ou não queria ter a paciência para dar a chance ou me ensinar. Então, fui trabalhar consegui um trabalho nessa empresa de tabaco. Mas o trabalho que eu fui fazer, o meu cargo era pegar as folhas do tabaco, preparar lá o fogo, esquentar a água, botar o álcool, botar o açúcar, preparar, digamos, aquele produto para depois ir regando o tabaco. Só que aquilo saía um cheiro. E aquele cheiro ficava impregnado na pele, na roupa. E eram 12 horas por dia que se trabalhava. Então era das 6 da manhã até às 7. Então eu sempre chegava atrasado na escola por causa disso, que eu estudava de noite. Então eu lembro que um dia eu cheguei na sala de aula e uma professora simplesmente fez assim. Me pegou, me levou até a porta, disse, vá tomar banho, porque na minha sala você só entra sem esse cheiro. Nem se fala o cheiro, fedor. Eu não sabia o que fazer, porque eu precisava trabalhar e também precisava estudar. Então, eu comecei a tomar banho, como já tomava lá na empresa, porque eu já saía arrumadinho, aí comecei a comprar perfume. E me encharcava de perfume, só que aquele cheiro de tabaco era medonho, ele era pior que a obsessão. Colava e daqui não saio, daqui ninguém me tira. E por mais que eu me esforçasse, não conseguia essa separação. Eu sei que essa professora, ela se deu o trabalho de fazer um movimento para que eu saísse
dessa sala, que ela dava aula, e fosse para uma outra sala. E assim foi. Muito bem, fui para outra sala, cheguei lá, fiz amizade, deu tudo certo. Passado um tempo, eu saí dessa empresa de tabaco e estava a caminho de Porto Alegre, onde também passei algum tempo estudando, trabalhei. E eu lembro que encontrei um ignorante preconceituoso. Eu lembro que quando eu cheguei, a pessoa olhou para mim e disse: amigo, infelizmente na minha casa não dá para você ficar. Eu disse: mas a sua casa é uma pensão, tem quartos que você aluga, qual é o problema? Eu vou pagar. Onde é que está o problema? Você fede. Então, muitas vezes, esse tipo de ignorância atrapalha a vida de muitas pessoas que têm ideias, objetivos cristalinos. Quantos fracassam, desistem, justamente por causa desse grau de intolerância? Porque a ignorância, a intolerância, ela é uma das raízes profundas da ignorância. Porque ela também alimenta o preconceito, ou é o próprio preconceito. Então eu sei que acabei morando por muito tempo em Porto Alegre, num buraco, onde fui feliz. Onde tinha entregadores disso, entregadores daquilo, montadores de móveis, gente que botava ar-condicionado nas paredes, na época estava começando, era o auge, todo mundo que tinha um ar-condicionado era rico, e por aí ia. Não deixei de estudar. Então, uma coisa pode ter certeza. Não vamos permitir que ignorantes, não vamos permitir que preconceituosos cortem o fio que nos liga à prosperidade, que nos liga ao sucesso, à satisfação. Nada mais agradável do que você lutar. E depois você ver tudo aquilo que você conquistou, alcançou e dizer: uau, eu nunca imaginei que eu tinha tanto potencial. Eu nunca acreditei que eu fosse capaz. Gente, todos vocês são capazes. Sabe qual é o problema? É que vocês dão atenção demais para indivíduos vazios, fúteis. Indivíduos que não têm nada para oferecer a eles próprios. Imagine para vocês que têm ideias, mente aberta, desejo de conquistar o conforto, porque não é errado você ter conforto. Não é errado você lutar pela sua paz, pelo seu bem-estar. Você ter uma roupa que você gosta, um calçado que você gosta, não importa se você tem 1 ou 10 ou 20, é seu. Você fez por merecer. Mas se você se deixa levar pela opinião de indivíduos que só sabem falar e não agem em absolutamente área nenhuma, pode ter certeza que você já era. Sabe por quê? É onde começa a se desenvolver a autorrejeição. Porque aquele infeliz lá que é incapacitado disse que você nunca vai conquistar. E você acredita. Eu não consigo entender o que leva pessoas intelectualmente evoluídas se deixarem levar por pessoas ignorantes, preconceituosas,
sem futuro. Esse que é o maior problema. Porque todo mundo consegue, nós somos dotados de sensores. Alguns chamam de sexto sentido, outros chamam de sei lá o quê, mas vamos dizer que são sensores que nos dão a capacidade de detectar quando são ou não honestos conosco. Mas muitas vezes permitimos que esses indivíduos fabricados, fúteis, eles simplesmente tomem conta de toda festa e nos deixem de lado. Então, meus queridos amigos, eu escrevi, como sempre, tanta coisa. Eu até coloquei aqui, somos fúteis. Não, nós não somos fúteis. Nós somos seres humanos que muitas vezes somos tão carentes que permitimos que indivíduos despreparados moralmente, eticamente, em todos os sentidos, nos conduzam. Que necessidade nós temos de permitir que indivíduos incapazes, incapacitados, aleijados mentalmente, moralmente, ditem regras na nossa vida? Então, eu anotei aqui tanta coisa e não acabei falando, acho que nem 10%. Então, somos ignorantes ao pensar que a degeneração ética é invisível? Sim, eu comentei isso. Muita gente é tão mesquinho, tão preconceituoso, que faz as coisas de uma maneira tão aberta que acredita que isso é ser superior. E não percebe que ele está apenas garimpando, angariando antipatias. Pessoas que sentem até nojo de estar perto dessa gente. Então, aqui, a arrogância nos degenera os sonhos, ideais, e insatisfeitos, nós transferimos a culpa da nossa ignorância em acreditar que os outros podem trazer solução para a nossa vida, para as nossas necessidades. Então, vamos sair dessa ignorância. Deixa eu ver aqui. Graça, 2568, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Oi, boa noite. Maria Aparecida, olá, eu sou a Mari Santos. Bem-vinda, Mari Santos, todos bem-vindos. Grande mestre, Cris Riz. Cris, eu li a sua mensagem, mas só não tive tempo de responder. Amanhã respondo, com todo prazer. Olha, eu me sinto honrado. Grande mestre, eu me sinto honrado. Cris Riz, nós vamos conversar sim, pode ter certeza. Para mim é uma honra. Gente, já atravessei uns minutinhos, porque sempre estão controlando. E depois também se torna muito longa e muitas pessoas não têm paciência, que é outro detalhe, é outra live que eu também quero apresentar, que é justamente essa falta de paciência. Tudo tem que ser para ontem. Gente, para aí. Até um tempo atrás, tudo era tão lento e tão saboroso. Hoje é tudo tão rápido e sem sabor, sem cor, sem vida. Eu creio que a maioria das pessoas estão confundindo viver e sentir prazer numa vida escravizada. Entenda, não estou criticando, eu só estou dizendo que muita gente tem a capacidade de se tornar escravo voluntariamente. E confesso, nada mais difícil do que tentar libertar um escravo
que faz questão de continuar rastejando atrás do seu amo, que o humilha, que o pisa. Liberdade custa caro, mas tenham certeza, é um super investimento. Não pense duas vezes. Solte essa necessidade genuína de liberdade. Viva a liberdade. A opinião dos outros é válida quando você pede. Mas, mesmo assim, analise. Porque muitas vezes os ignorantes, os preconceituosos, que nutrem uma grande inveja, porque ser invejado, como muita gente fala, Jorge, por que me invejam? Eu não tenho nada, eu sou uma pessoa que trabalha, tudo que eu tenho é com o meu esforço. Certo, meu querido, minha querida, mas não esqueça um detalhe. Se você é simpático, você é invejado. Se você tem uma cama agradável para dormir, você é invejado. Se você tem um trabalho que ninguém está preocupado, o que você tem que se sacrificar naquele trabalho, mas você tem um trabalho, você é invejado. Se você sai para jantar com sua esposa, namorada, namorado, seja lá com quem for, você é invejado. Então, o invejoso de plantão, ele está sempre de olho em você. Então, gente, não vamos fazer parte desse grupo de ignorantes, de preconceituosos. Vamos abrir a nossa mente, nos dar a oportunidade de viver. Mas viver com dignidade. Ser escravo. Peraí. O que a escravidão lhe oferece? Queridos amigos, queridas amigas, como sempre, é uma grande honra tê-los na minha companhia. Peço que Deus esteja sempre presente na vida de cada um. Desejo uma boa noite e não esqueçam, até quarta-feira, às 20 horas. Um abraço bem apertado no coração.